O Ministério da Injustiça resolveu encaminhar para a Polícia Federal, um pedido da deputada e sósia da Marielle, Dandara Tonantzin, do PT de Minas Gerais, para investigar o senador Flávio Bolsonaro. O crime? Um post, um tweet, um comentário na internet. O sujeito fez algo gravíssimo. Associou Lula a Nicolás Maduro. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Meu Deus, chamem o Batman. Segundo a denúncia, Flávio citou o Foro de São Paulo e uma série de crimes. Pronto, a palavra mágica apareceu. Foro de São Paulo. É tipo falar Voldemort em Hogwarts, só que em Brasília. Todo mundo treme, ninguém quer ouvir e quem fala vira suspeito automaticamente. E o Ministério da Injustiça confirmou com aquele sorrisinho burocrático. Sim, o pedido foi protocolado. Sim, foi enviado ao PF. E detalhe importante, foi um dos últimos atos de Ricardo Lewandowski à frente da pasta. Que presente de despedida, hein? O cara sai do cargo deixando um processinho embrulhado para presente, com um laço vermelho escrito: Perseguição Política Express. Petista perseguindo adversário do chefe de 9 dedos até o último segundo. No apagar das luzes da gestão Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, a pasta encaminhou à Polícia Federal um pedido de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, apontado como um dos possíveis adversários do presidente Lula nas eleições de outubro. O pedido foi enviado pelo gabinete do ministro na quinta-feira, dia 8 de janeiro, e solicita que Flávio Bolsonaro seja investigado por um suposto crime contra a honra do presidente da República. De acordo com o documento, a suposta infração teria ocorrido em uma publicação nas redes sociais, em que Flávio tenta associar Lula ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que foi preso em uma operação conduzida pelos Estados Unidos. A solicitação da investigação partiu da deputada federal Dandara, do PT de Minas Gerais, que encaminhou o pedido inicialmente ao Ministério da Justiça. Na sequência, a pasta repassou o caso ao gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo o documento obtido pela coluna, o Ministério da Justiça enviou o pedido para apreciação da Polícia Federal e solicitou que, se necessário, os autos sejam devolvidos ao gabinete do ministro para acompanhamento do caso. Flávio disse o seguinte, no dia em que Maduro foi capturado por militares americanos: Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudulentas. Pronto. Bastou isso. Não foi um dossiê falso, não foi um deepfake, não foi um áudio vazado, foi opinião política baseada em fatos públicos. E isso, amiguinhos, virou caso de polícia. A deputada Dandara ficou indignada. Disse que o senador associou Lula aos crimes citados e que isso poderia configurar calúnia, difamação e injúria. E, segundo ela, isso não estaria protegido pela imunidade parlamentar porque não estaria vinculado ao exercício do mandato. Essa frase é maravilhosa. Ou seja, o parlamentar pode falar, desde que não fale nada que incomode o poder. Liberdade de expressão versão PT. Você é livre para concordar. Segundo Dandara, as acusações são gravíssimas e ultrapassam os limites da liberdade de expressão. Ela ainda escreveu no X: Quando acusações gravíssimas viram postagem viral, a democracia entra em risco. Olha que coisa linda. A democracia não entra em risco quando o STF censura, quando o jornalista é silenciado, quando o opositor é investigado por opinião. Ela entra em risco quando um post viraliza. A democracia, na visão deles, é um vaso Ming. Não pode tocar, não pode questionar, só admirar de longe, e se for a versão autorizada. Antidemocráticos. Lula resolveu se manifestar sobre a captura do Maduro. Disse que a ação militar dos Estados Unidos foi uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Falou em violação do direito internacional, mundo de caos, instabilidade, lei do mais forte, fim do multilateralismo. Ora, quem poderia imaginar? O ditador cai, o aliado vai preso e Lula parece indignado. Não com o regime, não com as prisões políticas, não com a fome, indignado com quem derrubou o ditador. E aí começa oficialmente a temporada de pesca, Fishing Expedition. Aquela velha desculpinha para ir lá pegar o celular do Flávio, dar uma olhada nas mensagens, nos contatos, nas fotos, ver se acha alguma coisa. Foi exatamente assim que começou o processo que colocou Bolsonaro na cadeia. Tudo começou com uma Fishing Expedition
contra o Mauro Cid. Primeiro, investiga só para ver. Depois, prende para preservar a ordem. Depois, condena para proteger a democracia. PT usa a PF para investigar Flávio Bolsonaro por acusações que não são crime. Começou a perseguição ao último membro da família Bolsonaro, que ainda faltava. Quem mandou querer concorrer à presidência? É curioso como funciona o radar seletivo. Investigar o filho do Bolsonaro por falar o óbvio, pode. Investigar o filho do Lula, que aparece até o pescoço nos roubos do INSS. Isso ninguém quer. Isso é teoria da conspiração. Isso é ataque à democracia. Parabéns, Dandara. Pelo visto, você foi promovida ao mesmo cargo que já foi de Randolph Rodrigues e Lindbergh Farinha. Testa de ferro oficial do PT para denunciar a família Bolsonaro. E que acusação bizarra, hein? A deputada hibernou nos últimos 25 anos? Porque tudo o que Lula fez nesse período foi apoiar o chavismo. Ele gravou vídeo para a campanha do Maduro. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Defendeu publicamente. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Recebeu com tapete vermelho. Eu saludo ele, presidente aí, cumprimento. Chamou de companheiro. Eu acho, companheiro Maduro, Disse que era vítima de narrativa antidemocrática. que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, né? Da antidemocracia, do autoritarismo. Há material farto. Não é opinião, é arquivo. Engraçado, o próprio Lula afirmou que o Brasil retomou relações com a Venezuela, defendeu o diálogo com o governo Maduro e disse que o país sofre com uma narrativa injusta. Se o próprio Lula disse isso publicamente, por que repetir o fato virou crime? Claro, porque desde 2022 a verdade virou crime. Olavo de Carvalho, ainda em 2019, já tinha avisado. Depois de destruído o governo Maduro, cada filho da comunista dirá que sempre foi contra. Dito e feito. Nicolás Maduro é de direita! Acredita! Mas para convencer a galera disso, vai ter trabalho. Vai ter que apagar centenas de tweets do Lula, centenas de fotos, vídeos, discursos, entrevistas. Vai ter que apagar o YouTube inteiro. Em 2011, um ano antes da campanha de reeleição do presidente Chaves, o presidente Lula mandou chamar o João e disse que pro João que o presidente Chaves tinha pedido a intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. O povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. Chaves, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata y de cada latinoamericano. Compañero Lula ha mandado un video con unas opiniones muy generosas, muy hermosas, que nos han conmovido mucho. Yo sé que ustedes se van a conmover también. Nosotros queremos presentar ese video del compañero Lula. Quem associou Lula a Maduro foi o próprio Lula. Ele reiteradas vezes defendeu o sujeito e o recebeu com pompa e circunstância no Palácio da Alvorada. Eles acham que a gente é cego?
Já querem tirar o rapaz da disputa eleitoral. É sempre assim. Não ganha no voto, tira do jogo. Ninguém viu Lula receber Maduro com aquele tapete vermelho, continência, banda tocando, tudo televisionado ao vivo. Vão dizer que é montagem, inteligência artificial, deepfake. Vão dizer que não era o Lula no vídeo, era o irmão dele, era um sósia, era um figurante da Globo. Aliás, tentaram associar o Lula até ao irmão e aos filhos dele. Que absurdo, né? Só pode associar a família quando é Bolsonaro. Lula chegou a dizer que estava mais maduro. Freud explica. Não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Será que vão investigar também o petista Paulo Pimenta? Afinal, na posse do Maduro, ele disse com todas as letras: traga um abraço do Lula. Associou o Lula ao Maduro. Paulo Pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. Trago também um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Isso foi associação indevida? Ou só vira crime quando um Bolsonaro fala? Tem gente aqui no Brasil que defende o PT, fica aí com essa idiotice de fora, Temer. Temer não é o nosso presidente dos sonhos, tudo bem, mas é o que temos no momento, nem se compara com o anterior. Mais 2 anos de PT e Dilma aqui, nós teríamos a Venezuela. Nós não queremos fugir para a Venezuela, como estão fazendo agora. Na prática, Flávio Bolsonaro ser investigado por associar Lula a Maduro é um atestado de idoneidade. É a prova de que estão incomodados. É a prova de que não conseguem acusá-lo de nenhum crime verdadeiro. O PT já começou a construir a narrativa de que Lula e Maduro não são próximos. E, ao mesmo tempo, começa a mirar em Flávio. O PT só concebe ganhar a eleição por WO. A matéria deixa claro, o pedido foi enviado para a PF para apreciação e preservação de provas digitais. Tradução? Vamos ver o que dá para usar. Tudo isso num dos últimos atos de Lewandowski. E aí vem a cereja do bolo. Era fake news, disse o TSE em 2022. Agora a história cobra. Em 2022, quando o PL denunciou a aliança simbólica e política entre Lula e Maduro, veio a tesoura, censura, remoção, carimbo de fake news. O TSE mandou retirar material associando Lula a ditadores da Venezuela e da Nicarágua. Não porque fosse falso, mas porque era inconveniente. Hoje, o mundo assiste. Maduro tratado como chefe de regime ilegítimo, indiciamentos por narcoterrorismo reconhecidos pelos Estados Unidos, a Venezuela respirando aliviada. E quem avisou antes foi silenciado. Tradução direta, não era fake news, era verdade antecipada. A censura não protegeu a democracia, protegeu uma narrativa. Pergunta final, quem vai responder pela censura de 2022? Por quanto tempo ainda vão chamar verdade de desinformação quando ela contraria o poder? Pelo jeito, vão tentar repetir o truque em 2026. A campanha nem começou e já estão tentando eliminar o adversário. Foi assim na Venezuela, está sendo assim no Brasil com Bolsonaro. Agora querem eliminar o Flávio. E ainda tem gente que diz que no Brasil não há perseguição política. Tem sim. Só não enxerga quem já escolheu não ver. E para fechar tudo isso, volta a cena clássica de Os Suspeitos. A sala de interrogatório, o suor frio, o bandido olhando para o outro e dizendo... Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembra? Nunca nem vi não. É exatamente onde Lula está agora. Maduro cai, o cúmplice vai algemado e o outro começa a apagar foto, apagar tweet, apagar memória e apontar o dedo para quem lembra. Porque quando a casa cai,
Não existe amizade, não existe parceria, não existe ideologia. Existe só o velho instinto do criminoso pego em flagrante. Negar o comparsa, queimar o parceiro e fingir que sempre foi inocente. No fim das contas, não foi Flávio Bolsonaro que comparou Lula a Maduro, foi a própria história. Aquela que, como em Os Suspeitos, sempre alcança quem tenta escapar dizendo: Eu não conhecia ninguém.